Olá, meu amigo, eu sou o André Chiga e hoje nós vamos conversar sobre saúde do coração. Mas para falar em saúde cardiológica, eu preciso explicar para você que está em casa o que é exatamente o coração, qual é a função do coração e depois a gente conversa um pouquinho sobre as doenças propriamente ditas. Então, na verdade, para você entender, o coração ele fica aqui no peito e ele funciona como se fossem duas bombas hidráulicas funcionando ao mesmo tempo. A parte direita do coração ela manda sangue para o pulmão, porque aí o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai. Essa é a forma de renovar a nossa oxigenação sanguínea. E o oxigênio ele é muito importante para fazer com que o que a gente se alimenta possa ser quebrado e transformado em energia, que é o que a gente precisa no corpo para fazer todas as nossas atividades. Quando o sangue volta do pulmão para o lado esquerdo do coração, aí sim a bomba principal do coração vai ejetar e o sangue sai por uma artéria grossa chamada aorta, ramifica para as artérias do pescoço e depois para os ramos do braço e das pernas. Então nós temos uma bomba no peito que fica fazendo o nosso sangue circular. Muito bom! Até aí você já entendeu como funciona e qual é a importância. Eu digo que o nosso coração é o nosso motor, é o que faz o sangue circular. E ele vai levar os nutrientes e vai trazer de volta tudo que foi usado e os restos dos nossos metabolismos. Então, o que o seu coração precisa estar é saudável para que ele não te deixe na mão. Uma coisa muito importante de saber é que hoje em dia as doenças do coração são as que mais matam as pessoas no mundo inteiro. Exatamente. Depois vem acidente automobilístico, depois vem o câncer, depois as doenças infecciosas. Então é muito importante que você que está assistindo preste atenção. E você também que está aí mudando de canal e passou por aqui, fica aí, porque pode ser que essas informações sejam muito importantes para você e para os seus parentes que estão aí com você também. O coração, ele é a bomba principal, mas eu quero te contar que você tem outras 5 bombas. Eu diria que é uma teoria do Dr. Mário Rigatto que falava que o coração, que nós na verdade temos 6 corações. O coração principal, cada braço, cada perna e o nosso diafragma, quando a gente respira, também ajudam a fazer o sangue circular. Nossa, mas será que isso faz sentido? Faz. Muitas vezes o coração está muito fraco e muito ruim, mas quando a gente treina exercícios de braço, de perna e de respiração, a circulação melhora. Então, às vezes você estava com o coração muito fraco e você conseguia andar, por exemplo, 10 passos sem ter que parar. E a hora que você exercita esses outros corações, essa circulação ela é melhorada e mesmo você estando com o coração principal ainda ruim, você consegue andar 20, 30, 40 ou 50 passos. Então nós temos, além do nosso coração principal, mais 5 outros corações. E é por isso que é tão importante você movimentar, você fazer os seus exercícios de braços, de perna, de respiração. Então, essa é uma teoria muito interessante que pode ser que você nunca tenha ouvido falar. Muito bom! Se o coração bombeia sangue para todo o corpo, uma pergunta que você pode se fazer é: como que o sangue volta da perna para o coração? É uma dúvida bem comum. Ele volta por vários mecanismos, mas o principal mecanismo é a alteração de pressão aqui dentro do tórax. Então a respiração ajuda que o sangue volte. E muito importante saber que a gente tem nas nossas veias da perna umas valvulinhas. E o sangue ele sobe pelas veias e as válvulas não deixam que o sangue volte. E aí a cada vez que você se movimenta com as pernas, o sangue vai tendo um movimento como se fosse de ordenha e o sangue vai subindo. E é assim que ele retorna para o coração. Por isso que está tudo interligado. Você já deve ter visto algumas pessoas que têm as pernas muito inchadas. O retorno do sangue da perna para o coração está prejudicado. Isso as varizes podem fazer, isso alguns tipos de trombose nas pernas pode acontecer, alguns remédios para pressão causam esses inchaços.
Então é interessante entender que para o coração principal funcionar, os outros corações também precisam melhorar. No próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre a doença principal do coração, que é o infarto agudo do miocárdio. Aquela coisa que o coração dói, aperta e de repente a pessoa cai e cai morta muitas vezes. Então não sai daí, te vejo no próximo bloco. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Estamos de volta e agora eu quero conversar com você sobre uma das doenças principais do coração, que é o infarto agudo do miocárdio. Você já deve ter algumas histórias na família, ou pelo menos ouviu dizer que o cara estava jogando futebol no campo e de repente caiu duro e ninguém conseguiu reanimá-lo. É muito triste isso. E por que isso acontece? Eu contei para vocês que o coração é uma bomba que fica bombeando sangue, mas para que essa bomba funcione, ela precisa ter umas artériazinhas, uns pequenos vasos que irrigam o próprio músculo para ele funcionar bem. Se chamam coronárias. E o que acontece é que em algumas situações, geralmente colesterol alto ou pequenos coágulos de sangue, eles entopem essa artéria. E se esse entupimento for num ramo importante do coração, e aí o coração começa a doer. Se ele dói, mas você para de fazer o que você está fazendo e no repouso melhora a dor, a gente chama isso de angina.
Sabe quando você pega uma bolsa pesada ou uma mala pesada e de repente você tem que soltar porque seu braço começou a doer? Isso é angina. Imagina que o seu coração começa a bater e ele começa a ter menos sangue do que ele precisava por uma artéria entupida e de repente você não consegue soltar o peso, porque você estava lá fazendo a sua corridinha e o coração começa a bater cada vez com mais força e ele precisa de mais sangue e por algum entupimento esse sangue não chega adequadamente, ele começa a avisar, começa a doer o peito. Essa é a dor mais característica do coração. É uma dor que quando você faz algum exercício ou quando você anda, piora, e quando você diminui o ritmo ou para o exercício, essa dor melhora. Se você está tendo algum sintoma desse, por favor, procure um pronto-socorro, faça um check-up com o seu cardiologista. Agora, a questão toda é, e se o repouso não resolver? O infarto vai ficando cada vez mais grave, um pedaço cada vez maior do músculo do seu coração começa a morrer e isso pode ser fatal. Exatamente isso. Para você ter uma ideia, em cada 10 pessoas que infartam, 4 podem fazer morte súbita. Exatamente isso. Aquele cara que está correndo na praça e de repente cai duro, está jogando uma partida de futebol e cai duro. E aí ninguém sabe o que fazer, ficam dando tapinha na cara e não fazem o que tem que fazer, que é dar um choque, uma cardioversão elétrica que a gente chama. É o desfibrilador, um aparelhinho que salva vidas. E hoje existem inclusive desfibriladores automáticos que as pessoas podem ser treinadas para usar num caso de emergência. Mas eu espero que você nunca precise usar um desfibrilador. Eu estou aqui para te motivar a se preocupar com a prevenção. E como é que você previne um infarto? A primeira coisa, se você tiver a dor, não fique enrolando em casa achando que é dor de barriga, que é dor de gases, que é dor muscular. A dor no peito precisa ser investigada por um profissional de saúde, por um médico no pronto-socorro, fazendo alguns exames específicos. Um eletrocardiograma, alguns exames de sangue, não importa aqui essas questões. O fato todo que é muito importante para você entender que tempo é vida. E eu tô aqui agora para te motivar. Se você tiver uma dor forte no peito com essas características que eu falei, não fique esperando em casa, vá ao pronto-socorro. E avise na recepção, eu estou com dor no peito, porque a maior parte dos hospitais hoje tem um protocolo de dor torácica para furar a fila, para que você não fique esperando infartando lá na emergência, mas na recepção. Então, isso é uma dica muito prática. E se porventura você nem sabe que tem um problema desse? Aí que está a questão. A maior parte das pessoas realmente não sabe. Se você começa a fazer atividade física e cada vez com menos intensidade você tem mais dor, opa, isso é um alerta. Porque geralmente as dores vão aumentando. Antes você só tem dor quando corre e depois você começa a ter dor até quando anda. E o pior, quando você tem dor até dormindo às vezes. Você acorda por causa de uma dor no peito. Minha sugestão para você, assuma as rédeas, eu falo muito isso. Domine você a sua própria saúde. Então de vez em quando vá ao seu médico, meça a sua pressão arterial, cheque o seu colesterol, porque muitas vezes esses entupimentos das coronárias eles estão relacionados com placas de gordura que entopem por dentro. É como se fosse uma ferrugem por dentro de um cano. E não é exatamente a ferrugem que vai entupir totalmente o cano, mas a ferrugem facilita que os lodos grudem. E o lodo aqui no nosso coração são os pequenos coágulos de sangue quando essa plaquinha estoura. E o nosso sangue interpreta aquilo como se fosse uma inflamação e coagula em cima. Então minha sugestão, faça check-up cardiológico, procure um clínico geral e um cardiologista. E se você tiver sintoma, acelere essas coisas. O nosso programa Saúde com Brasil vai trazer para vocês questões importantes sobre saúde. Saúde física, saúde mental, saúde profissional e saúde relacional. Hoje falamos do coração e do infarto agudo do miocárdio. Cuide você do seu próprio coração e nos veremos no próximo programa. Saúde é bom, mas saúde com Brasil é muito melhor.